Meus amados irmãos e irmãs, neste dia, já celebrando a liturgia do domingo, mas neste dia, a igreja celebra Nossa Senhora Rainha. Iniciamos com a saudação à Virgem, a oração conhecida, a Ave Maria, reconhecendo que temos uma mãe e rainha, ela que é mãe do Rei Jesus Cristo, esse Rei que tem um reino apresentado por Ele mesmo no Evangelho. Eu te darei, se referindo a Pedro, primeiro Papa, o poder das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E é justamente com esta palavra que nós iniciamos, porque cada dia da nossa novena, nosso retiro espiritual, nós estamos tratando um aspecto da vida de São João Batista, o nosso padroeiro. Sejam textos que se referem a ele, sejam os próprios ditos de João. Eis o Cordeiro de Deus. Eu não sou o Cristo, é necessário que ele cresça e diminua. Então estas palavras de João Batista, nós devemos ir encarnando na nossa vida, trazendo para a nossa vida. A palavra melhor é essa encarnação, assim como o verbo se fez carne, o verbo que é a palavra, nós devemos encarnar esta palavra, estas palavras de João também na nossa vida. E é o esforço. Uma sociedade das aparências, eu não sou, ele é. Ou, muitas vezes, quando o nosso coração quer se envaidecer, é necessário que ele cresça, eu diminua. Ou quando nós, muitas vezes, queremos assumir o protagonismo, não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje a palavra retirada do Evangelho de São Mateus, Mateus 3, versículo 2, e como o padre no dia de ontem também assim o fez, 2 versículos para assim ter como pontos norteadores da nossa reflexão, da nossa meditação. Mateus 3, versículo 2, versículo 8. Versículo 2: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Íntima sintonia com o Evangelho de hoje. O reino dos céus está próximo. Próximo no sentido de proximidade. Jesus é o reino. Ele é. Ele que é o rei, ele quando entra em comunhão conosco, começa em nossa vida o seu reinado. E aí o grande desafio nosso, de permitir que aconteça em nós o reinado de Cristo. Como muitas vezes nós saudamos, viva Cristo Rei. Ele é o rei da nossa vida, ele que toma as decisões, ele que escolhe, ele que dá as ordens. E como é difícil para nós permitir que ele reine de verdade. Porque existe dentro de nós, do nosso coração, um homem velho, rebelde, que não quer ceder lugar. Trazemos um trono no nosso coração, e quantas vezes nós estamos sentados, né? E como que, quase que agarrando com unhas e dentes o trono. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. As nossas vontades, eu quero, eu faço, e quem vai me impedir? As falsas liberdades. Só que se eu penso desta maneira e ajo desta maneira, o reinado de Cristo não acontece na minha vida. Padre, eu sei o que é melhor para mim, mas se não está debaixo da vontade de Deus, nada mais é do que rebeldia. Porque se eu quero fazer da minha vida e fazer escolhas através da minha vontade, que estão contrárias à vontade de Deus, isso é rebeldia.
E o senhorio de Deus, Cristo, não acontece em nós. Então, por isso João, e por isso nós devemos, já tinha dito, né? Devemos encarnar esta palavra de João, fazei penitência. João começa o seu ministério público como pregador também, porque depois Jesus também, e ele é o Senhor, mas João, ele prepara o ministério público de Jesus, ele prepara os corações para Jesus, assim como ele foi precursor. João é precursor em tudo na vida de Jesus. Ele foi precursor no nascimento, ele veio primeiro que Jesus. Ele foi precursor na pregação, ele começou a pregar primeiro que Jesus. E ele foi precursor no martírio, ele morreu primeiro que Jesus. Em tudo, precursor. E João começa a sua pregação dizendo: fazei penitência, porque já chegou o esperado. A oração de coleta de hoje nos convida a esperar as promessas de Deus. E todo o Antigo Testamento é movido por uma promessa: o Messias vai chegar. E chegou o Evangelho, Jesus diz: olha, não diga para ninguém, porque Pedro faz a profissão de fé, né? A nossa fé é uma fé apostólica. A nossa fé é a fé de Simão Pedro: tu és o Filho de Deus, o Messias, o esperado. E depois Jesus diz: olha, não contem a ninguém, porque ainda não chegou o momento. Vai chegar, depois de Pentecostes, vai chegar o momento que vocês vão contar, mas ainda não. Aqui em Mateus, mas em Marcos, a teologia chama de segredo messiânico. Então, meus amados, João, sabendo que o Cristo chegou, ele vai preparar os corações como? Dizendo: fazei penitência. Se o Antigo Testamento, que esperava o Senhor, é marcado por rebeldias, né? Quebras da aliança. Deus fazia aliança, o homem quebrava. Vêm os profetas, né? Enviados por Deus para reconduzir o povo. Aí o povo: não, agora nós vamos nada, quebra a aliança de novo. Então Deus não dá mais. E quantas parábolas que Jesus conta, né? Primeiro vão os servidores, depois o rei manda o próprio filho. Assim foi. Vieram os profetas, foram humilhados, muitos deles mortos, né? E depois Deus envia o seu próprio filho. Então chegou o momento. Então, para poder receber o rei, fazei penitência, prepara o coração. Assim nós não fazemos quando vamos celebrar o Natal, a Páscoa. Não são tempos precedidos por penitência? Advento, Quaresma. Assim também a nossa vida, porque Ele prometeu que virá. Nós não sabemos o dia nem a hora, por isso nosso coração não pode ser um coração assim, solto. Porque um coração solto é um coração que se arrasta pelas suas paixões. É tão bonito que estamos celebrando, né, a Quaresma de São Miguel, arcanjo. E São Francisco de Assis, ele achava que era muito tempo entre o Advento e a Quaresma, para ficar sem penitência. Então ele criou mais um tempo de penitência, a Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel é marcada pela penitência. Você faz a oração, aquele pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, depois você reza a ladainha, e naquele dia você escolhe uma penitência. Então São Francisco, o homem penitente, ele nos convida à penitência. E João, e por isso a novena, está nos chamando: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E depois no versículo 8 ele vai dizer: dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Se no versículo 2 ele fala da necessária penitência, já no versículo 8 ele diz que a penitência dá frutos. Um coração penitente é um coração que dia a dia se santifica. Tem pessoas que têm uma ideia assim: não, esse negócio, padre, é bonito ouvir o senhor falar, mas essa história de penitência é coisa da Idade Média. Isso não é para o homem do século 21, não. O homem do século 21, padre, já é um homem evoluído. Ele não precisa dessas atitudes, né, arcaicas, né, medievais. Penitência, penitência, penitência. Não precisa. É um homem que
já vive a sua autonomia, já está independente de Deus, ele já sabe o que quer. Ele não precisa estar debaixo de nenhum ordenamento, de nenhuma vontade alheia à sua própria vontade. Que engano, meus amados. O coração do homem continua o mesmo, rebelde, precisa de penitência. Nós vemos aí as aparições, por exemplo, em Fátima, o convite à penitência. O anjo que precede a aparição de Fátima diz aos pastorinhos: penitência, penitência, penitência. Por causa de uma humanidade, nós vemos ali entre as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, as guerras massacrando a humanidade, e Deus convidando o coração do homem à penitência. Nós precisamos, meus amados, e a penitência justamente são essas podas. Quem cuida, de árvores frutíferas, ou também flores, sabe a tão necessária poda. Chega um momento que você precisa podar para que aqui a seiva, possa que depois como que explodir e gerar novos frutos. Uma árvore que não sofre a poda, ela aos poucos vai se tornando uma árvore infrutífera. É necessário as podas que vêm de Deus, mas as podas também, os limites que nós mesmos criamos para nós. Eu gosto disso, mas não vou fazer. O ser humano de toda a criação, ele difere nisso, ele tem uma alma espiritual, ele é livre, ele faz escolhas. O animal movido por instintos, ele não pode dizer, não vou fazer. Não, existe uma lei instintiva nele. O ser humano, ele pode ver algo saboroso, por exemplo, um alimento, e dizer, não vou tomar desse alimento, vou oferecer em sacrifício, para que ele possa educar a sua vontade. Hoje pela manhã partilhava alguns conselhos, Muitas pessoas estão fazendo a quaresma em São Miguel, e existem algumas atitudes práticas que nós podemos fazer no âmbito, por exemplo, da alimentação. Pequenas mortificações e penitências na quaresma de São Miguel, por exemplo: não colocar açúcar no café, não repetir o alimento, não tomar tal sobremesa. Mas também existem algumas mortificações corporais. Por exemplo, a forma como nós sentamos. Todo mundo se ajeita no banco, Você pode fazer uma mortificação corporal, ter uma boa postura, Conta-se que o cardeal Dom Eugênio Salles, quando presidia a missa, ele não encostava, naquele encosto. Penitência, ereto. Aqui também serve para o padre, Então, penitências corporais, mas também penitências que moldam o nosso caráter. Por exemplo, eu falo demais, tenho uma língua solta, não sei guardar um segredo, ou falo da vida alheia. O padre sempre toca nesse ponto porque é um pouco um retrato da sociedade moderna. Ou ninguém já conviveu com pessoas fofoqueiras? Claro que sim. Pessoas que falam da vida alheia, que não conseguem guardar para si a opinião que tem que emitir, juízo, e muitas vezes calúnias, E as pessoas esquecem do juízo de Deus, Ah, tem problema não, eu falo, depois me confesso. Cuidado, hein? Essa história que eu peco e depois me confesso, cuidado, hein? Mais cedo ou mais tarde a vida passa uma rasteira. Você vai e peca já pensando, eu peco, mas me confesso. E você não tem tempo para se confessar. Por quê? Porque você brincou com a misericórdia de Deus. Com a misericórdia de Deus não se brinca. Então nós podemos criar meios de pôr rédeas nesses impulsos, da nossa natureza inclinada, nessa propensão, O Concílio de Trento, ele fala muito sobre a questão da concupiscência. A concupiscência é essa inclinação ao mal, mas o concílio vai dizer que ela em si não é um pecado, é só uma inclinação. A concupiscência, ela é fruto do pecado, mas ela leva para o pecado. E nesse meio de campo existe a nossa liberdade. Uma coisa é você sentir, a outra coisa é você consentir. Veio a tentação, por exemplo, de falar mal. Você sentiu, mas você repreende, fala, não vou fazer isso. Você não consentiu,
consente quando você vai e fala mal. Ou quando você tem a tentação, por exemplo, você vê uma pessoa caminhando na sua frente e de repente cai um dinheiro no chão, uma alta quantia. E aí cada coração reage de uma maneira, mas o coração falou: poxa, eu vou pegar para mim. Você sentiu uma tentação, mas você não consentiu. Ô moço, aqui, você deixou cair. Então é necessário perceber que dentro de nós existe um homem velho, que está a todo momento, é como uma força da gravidade, que a todo momento nos puxa para baixo. E por isso que o movimento da santidade é um movimento de elevação, porque, como diz o ditado, para baixo todo santo ajuda, Para você cair é fácil, agora para se levantar, sursum corda, corações que se elevam. É fácil você ser justo hoje numa sociedade marcada pela corrupção? É facinho? Claro que não, porque a própria cultura, ela vai meio que te empurrando. Olha, se esses homens grandes, eles são corruptos, o que tem também eu colocar lá na minha casa uma gatonete? Puxar um fio a mais e esticar mais um fio e puxar. Corrupção também. Ah, mas lá em cima eles fazem coisas piores. Ok, mas cada um vai prestar conta diante de Deus, sozinho. A vida do homem é uma só, após a morte vem o juízo. Ah, padre, é porque eu não tenho dinheiro. Então não faça. Então, se eu não tenho dinheiro, eu vou sair roubando? Não. Então, meus amados, é importante nós sabermos fazer escolhas debaixo da vontade de Deus. Por isso, tudo que eu faço, eu devo perguntar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ele faria uma gatonete? Acredito que não. Jesus, que era rico, ele que estava na glória, podemos assim dizer, a imagem da Sagrada Escritura e da teologia, ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua graça. E como nós vamos jogar a graça de Deus no lixo se aquele que é rico se fez pobre para me fazer rico com a sua graça? Porque o pecado, quando eu faço as más escolhas, quando inclinado ao mal, eu faço, através do consentimento, uma escolha equivocada, eu estou jogando fora a graça de Deus. E por isso penitência. E a penitência, ela gera frutos de santidade. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência, não uma falsa penitência, verdadeira. Penitência: se dobrar diante da autoridade de Deus. Como? Se você quer uma boa penitência, é essa. Eu tenho vontade de fazer isso, mas o que Deus pensa sobre isso? Não, Deus não aprova, não faço. Uma grande penitência: você contraria a sua vontade e vai educando a sua vontade rebelde, uma vontade obediente. Jesus aprendeu em tudo o que significa a obediência, obediente até a morte e morte de cruz. Quer penitência maior do que ser obediente? Ser obediente, por exemplo, numa grande empresa, tem aquele gerente que você sabe que você não vai muito com a cara dele, mas ele diz: faça. E porque ele é superior e ele deu uma normativa, você faz. Ah, mas eu não vou com a cara dele. Não importa, você trabalha numa empresa, ele foi escolhido para ser gerente e ele te deu uma ordem: faça. Contrariado ou não, faça. Mas aí que difere os santos. São Bento, na sua santa regra, ele vai dizer que se você faz aquilo que você recebeu como ordem de um superior, mas faz murmurando, você perdeu todo o mérito da obra. Agora, se você faz louvando ao Senhor: Senhor, olha, o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que eu não haveria de ser obediente nessa coisa tão insignificante? Serei obediente. E quantas virtudes e quantos méritos eu obtenho da graça de Deus. Aqui é apenas um exemplo, meus amados. A penitência é colocar rédea nesse coração rebelde. É, na verdade, quebrantar o coração. Quebrantar é quebrar. Deus, ele quer quebrar o nosso coração como o oleiro que está ali fazendo um barro
e diz a Sagrada Escritura, ele não ficou muito satisfeito, ele desmonta tudo e começa a modelar do jeito dele. Assim deve ser o nosso coração nas mãos do Senhor. Isso é penitência, porque a penitência é algo doloroso, algo que nos custa. O padre vai chegar lá, a conversão, como é difícil a conversão. Santo Agostinho vai dizer que o pecado é justamente isso, é a aversão à vontade de Deus, ao próprio Deus, e a conversão às criaturas, aos bens inferiores, que o nosso coração ele fica apegado, aquela coisa pegajosa, e muitos corações não conseguem se voltar para Deus, porque existe uma espécie, né, quem já pegou passarinho com visgo, né? O passarinho ele pousa e não consegue sair. As coisas terrenas, mundanas, e aqui eu não estou falando da pessoa trabalhar, ter as suas coisinhas direitinhas, honestas, e que essas coisas sejam para a glória de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de um coração desordenado que vive apenas para os bens da terra, esses bens inferiores, e esquecem os bens superiores. A oração de coleta de hoje vai dizer: diante da instabilidade deste mundo, o nosso coração vai se apegando às migalhas deste mundo, né? Só que as migalhas deste mundo passam. Vem uma doença, vem a morte, e o que fica? Nada. E quem não tem o Senhor, não tem nada. Porque quem tem o Senhor pode perder tudo, mas fica com o Senhor, neste tempo, na eternidade. E em meio à instabilidade, a oração de coleta dá o tom da liturgia de hoje. Em meio à instabilidade é aquilo que é instável, não tem segurança, é uma areia movediça, é vapor. Em meio à instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações. Fixemos os nossos corações. Santo Agostinho vai dizer, no início da sua autobiografia Confissões: fizeste-nos para vós, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em vós. Em meio às instabilidades deste mundo, fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Onde se encontram as verdadeiras alegrias? No céu, no reino dos céus. Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Ouvindo todos os dias as pregações do Padre José Augusto, aqueles que acompanham, né? Todos os dias ele fala do reino dos céus, todos os dias. É impressionante a capacidade, claro, primeiro da sua oratória, da sua intimidade com Deus, mas todos os dias. Quiser, vai lá no canal da Canção Nova, todos os dias tem uma pregação do Padre José Augusto, e todos os dias ele fala do reino dos céus. Esses dias, ouvindo a sua pregação, ele dizia: pode ser que a nossa morte seja iminente. O padre termina de celebrar a missa, vem a notícia: o padre morreu. E aí? Padre, você lembra daquele paroquiano que estava na missa lá sábado e tal? Igual aquele episódio do Nerso, né? Morreu. E aí? Mas morreu como? Na amizade com Deus? Ou apegado, preso aos bens inferiores às criaturas, averso à vontade de Deus? Não, Deus, eu não quero saber o que você acha, o que você quer de mim, o que você se... Não me importo com isso. E aí Santo Agostinho vai dizer, voltando, né? Santo Agostinho vai dizer que a conversão é justamente o oposto. É quando eu começo a ter aversão a tudo aquilo que me afasta de Deus, e a conversão a Deus. Conversão é volver, é mudar de direção, mudar de caminho. Conversão, volver, né? O exército estava marchando, né? Direita, volver. Virou, mudou de caminho. Isso é a conversão, só que é doloroso. O nosso coração está apegado às coisas desse mundo, e esse sursum corda é poético. Corações que se elevam. Aí nós respondemos: o nosso coração está... Será? Será? É a pergunta que nesse retiro eu devo fazer.
Será que o meu coração está em Deus? Ontem o padre na homilia dizia: o que mais você pensa durante o dia? Porque ali está o seu Deus. Se o dia todo você só pensa em dinheiro, ali está o seu Deus. Se o dia inteiro você só pensa em prazeres, ali está o seu Deus. Se o dia inteiro você só pensa em divertimentos, em vaidades, né? Comprar roupa de marca, né? As mulheres aí ir para o salão. Não que essas coisas não sejam importantes, são, mas não são a prioridade. E se o dia inteiro você só pensa nisso, aí está o seu Deus. Ou pessoas que ficam o dia inteiro maquinando maldades. Olha só como é que o diabo ele entra no coração. O dia inteiro pensa: eu vou me vingar dessa pessoa dessa maneira, essa aqui eu vou tratar dessa maneira, fulano eu vou fazer isso. Aí está o seu Deus. E quantos corações que se escravizam, e muitas vezes na liturgia nós respondemos: o nosso coração está em Deus, e não está. Não está. O nosso coração precisa estar ancorado em Deus. E por isso a cada Santa Missa, o sacerdote também em nome do povo, quando ele prepara as ofertas, né, o pão e o vinho, ele conclui com a seguinte oração: de coração contrito e humilde, Senhor. De coração contrito e humilde. Sejamos, Senhor, aceitos na nossa oferta. Que a nossa oferta, a oferta do nosso coração, seja aceita ao Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, hoje celebramos os leigos, batizados, que vivem o batismo na sua forma plena, no sacerdócio régio. O leigo batizado que vive o seu sacerdócio, que oferece sacrifícios, o sacrifício do seu coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos. Pode ser que o sacrifício que eu estou oferecendo a Deus não esteja sendo aceito por Ele. Por quê? Porque não está sendo do seu agrado. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Caim e Abel, ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas só um sacrifício foi aceito por Deus: o sacrifício de Abel. O sacrifício de Caim não foi aceito. Por quê? Porque o seu coração era duro, o seu coração estava estragado pela inveja do seu irmão, o seu coração maquinava maldades, e por isso o seu sacrifício não foi aceito por Deus. Por isso João vai dizer, e a Virgem de Fátima também: fazei penitência, porque se nós não fazemos penitência, a maldade toma conta do nosso coração, a rebeldia toma conta do nosso coração. E aqui, meus amados, o padre, embora esteja trazendo muitos argumentos, o padre não está falando de teorias apenas, ele está falando da nossa vida em concreto. E quem é sincero diante de Deus sabe que se nós não rezarmos, se nós não fizermos penitência, se nós não voltarmos o nosso coração para Deus, nós nos perdemos. E tudo que fazemos, a segunda leitura, o padre aqui passando pelas leituras, a segunda leitura diz que em tudo que fazemos devemos fazer para buscar não a nossa glória, mas a glória de Deus. Eu faço muita penitência, guarda para você. Quantas pessoas, eu estou fazendo esse, aquele outro sacrifício. Não, guarda para você, porque senão você cai na vaidade espiritual. Você pode até citar como um meio de motivar o irmão a fazer, mas não vai ficar como os fariseus a todo momento: olha, eu estou fazendo quaresma de São Miguel. É importante citar? Sim, mas não no sentido do envaidecimento. Então aquele que não faz é pior que você? Não. Pelo contrário, você faz porque você vê e olha para dentro de si, aí Padre Zé Augusto, né? E você vê quanto pior você é do que o outro. Por isso que você faz. Eu estou fazendo o jejum de Daniel. Ótimo, ninguém precisa saber. Eu faço isso, aquilo. Não, tudo para a glória de Deus. Você se mortifica, né, como São João Batista, você diminui e Cristo cresce dentro de você. A segunda leitura: tudo é dele, a Ele a glória. São Paulo, em vários momentos: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Tudo para a glória de Deus.
A oração de coleta, novamente, o nosso coração que se dobra diante de Deus. Dai ao vosso povo amar o que ordenais. Ah, Padre, essa história de 10 mandamentos é muito chatinho. Só de lei, preceito, cumprir essas regrinhas é muito chatinho, Padre. Para falar a verdade, eu nem sei quais são os 10 mandamentos. Eu acho tão chato que eu nem decorei, Padre. Como é que um coração que não conhece a vontade de Deus vai viver a vontade de Deus? Como? Não existe, não existe mesmo. Se você não quer se interessar em saber qual é a vontade de Deus, deixe-me dizer, você nunca vai viver a vontade de Deus. Se você não procura uma intimidade com a palavra de Deus, se você não procura rezar com a palavra, saber, e claro, não só na palavra, mas também nos momentos de intimidade, no silêncio, ouvir Deus, e Deus vai falar, olha, Padre Fernando, muda nisso, Padre Fernando. E se nós estivermos abertos, Deus fala, olha, muda nessa outra questão aqui, isso se converte nisso, vamos lá. Dai ao vosso povo amar o que ordenais. Nós devemos amar a vontade de Deus. Amar. É interessante, meus amados, e o padre, ele tem, podemos assim dizer, uma visão privilegiada, né? O padre começa a sua pregação, falando de Deus. As pessoas estão ali e tal, vai passando 5, 10 minutos, né? Já vê os olhares, né? E as pessoas, tipo assim, você vê estampado, é mais fácil. Termina, padre. Vai, conclui, vai. Porque cansa ouvir a vontade de Deus, cansa. Mas nós temos um tempo do mundo, né? O padre vascaíno aí, nem viu o jogo do Vasco, mas feliz aí, segue o líder, né? Horas na frente de um jogo de futebol, horas diante da TV, horas no WhatsApp, e nós não nos cansamos. Mas quando se refere a Deus, acaba logo. Eu quero ir para a minha vida. Por que será, meus amados? Porque nós trazemos dentro de nós um coração rebelde, que tem má vontade para as coisas de Deus. Uma vontade rebelde, por isso, colocar rédeas curtas, a necessária penitência. Para uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, a metanoia. São Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, de 23 a 24: renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti o homem novo. E quem é o homem novo que nós devemos nos revestir? Jesus Cristo. E por isso no Evangelho, Jesus pergunta àqueles apóstolos, mas também quer perguntar a cada um de nós hoje: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Que lugar eu ocupo na sua vida? Vamos lá. Não precisa responder para o padre. Responde para Jesus. Quem sou eu para você? Qual é a medida do nosso conhecimento? A profundidade, diz a segunda leitura. A medida, a profundidade do nosso conhecimento de Deus. Como é que nós vamos nos revestir de Cristo, se eu ainda nem sei quem é Cristo? Quem sou eu para você? Que lugar eu ocupo no seu coração? Lembra da pergunta? O que mais você pensa durante o dia? O Salmo primeiro salmo tão bonito, que fala dos dois caminhos que você pode escolher, o caminho do justo e do ímpio. Ele diz: eu encontro o meu prazer na lei de Deus. Olha só a lei de Deus. Eu encontro o meu prazer, diz o salmista. Ele encontra prazer. Dai-me, Senhor, amar o que ordenais. E o salmista diz: eu encontro o meu prazer na lei de Deus e a medito dia e noite sem cessar. Você tem meditado a lei de Deus dia e noite sem cessar? Seja sincero. Hoje é o dia da penitência, né? Penitência do padre fala muito. Penitência de você se colocar diante de Deus com sinceridade de coração. Você medita a lei de Deus dia e noite com amor, não como algo que está te esmagando. Eu quero fazer isso, mas Deus não quer. Eu quero fazer, mas Deus não deixa. Não. Quando nós amamos, a vontade de Deus se torna leve.
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Recebei de mim, o meu fardo é suave e leve, diz Jesus. Quem ama Jesus, os seus mandamentos não são um peso, porque eu entendo que os mandamentos me protegem, me guardam, para que um dia eu possa estar no reino dos céus. Os mandamentos de Deus guardam o meu coração para que ele não se corrompa no mundo. E por isso os ensinamentos, todo domingo vamos à missa, para entender, e também a nossa busca pessoal em casa, para entender qual é a vontade de Deus, vivê-la, para que eu não venha me perder. Essa opção fundamental por Cristo, como diz São Paulo a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. O que mais eu penso durante o dia? Lembra-te de Jesus Cristo. A todo momento, dirigir jaculatórias, orações breves. Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Tudo é para ti, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. Senhor, nada me pertence, tudo é vosso. Ao longo do dia, e entregando o seu trabalho, o cuidado da família, o seu repouso, ao descansar, em ti descanso, Senhor. E amanhã me desperta, Senhor, para um novo dia, viver. E como esses dias ouvindo nosso querido, amado, agora já saudoso Dom Henrique Soares, viver e morrer em Cristo. Porque se você vive todos os dias pensando em Cristo, quando a morte chegar, assim como encontrou o Dom Henrique Soares, a morte vai te encontrar em Cristo. E aí, como diz São Francisco de Assis, que alegria será não passar para a segunda morte, mas entrar na vida, como diz Santa Teresinha: não morro, entro na vida. Que maravilha, meus amados, viver neste mundo para a glória de Deus, mas não morrer, entrar na vida, mergulhar no mistério trinitário, o mistério do amor por toda a eternidade. Diante da instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias, olhos fixos no Senhor. O nosso coração se desvia de Deus com muita facilidade. A palavra de Deus diz que o coração em tudo é enganador. Por isso é necessária a penitência, a mortificação, para ordenar o nosso coração para Deus, para que possamos dar frutos. Como diz o Salmo, e assim nós concluímos: eu te peço, Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Esse é o nosso pedido, concluindo esta pregação. Senhor, o Senhor começou uma obra em mim, uma obra de conversão, uma obra de santidade, junto com o salmista hoje. Não deixei, Senhor, inacabada a obra que fizeram vossas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.